Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Te agradeço aí a oportunidade. Pô, imagina, eu que agradeço, cara. Uhum. Pô, obrigado, tá louco? Quero agradecer. A Amanda acabou de entrar aqui, também foi Ah, que a pessoa que nos colocou em contato. um grande abraço Amanda para Amanda. Muito bacana ela. faz parte do Ufologia Integral Brasil, né? Isso, Ufologia Integral Brasil. Eles têm feito assim um trabalho muito importante na ufologia e a conscientização, né, passando a conscientização de vários projetos, estudos para as pessoas que estão já adentrando a esse mundo da ufologia, né? Pô, que massa, obrigado, Marco Aurélio. E, tipo, tu foi muito solícito, é sempre bem importante. Que pena que não deu pra gente fazer semana passada, você estava bem ocupado, como tu tinha dito, né? Em relação à Semana da Ufologia, aquela coisa toda, né, e tal. Mas que bom Sim, que rolou. Não ia desistir porque é um assunto que a gente pode fazer a qualquer momento, né? é verdade, é um assunto muito assim vasto, né, de casos, informações. Obviamente tem o lado que é sensacionalista, de muitos fakes também, né? Mas é um assunto fascinante, né? No momento que você passa e começa a ir a fundo na ufologia. Vários Marco, tu assuntos. começa com algo que eu ia começar exatamente sobre isso, né? Mas antes quero te apresentar, dizer que você o Marco Aurélio é consultor da revista UFO, ou UFO, né? Enfim, no Brasil é UFO, né? É membro da CBU, eu tô lendo aqui, a Comissão Brasileira de Ufólogos, consultor E, da série brasileira sobre OVNIs no History Channel. isso. E, enfim, queria que tu se apresentasse também, Marco, por favor. Obrigado, José. Onde você está Então, falando também. eu faço, né, parte lá da consultoria da revista UFO, né, com alguns artigos. Eu procuro desenvolver um trabalho mais focado na pesquisa de campo, que é uma pesquisa praticamente investigativa. É como se fosse um jornalista investigativo, só que da área ufológica, né? Então a gente procura ir nos locais onde tem assim aparições desses fenômenos, ou esses fenômenos acabam interferindo né, no espaço físico ali, ou pousando, deixando alguma marca. Então a gente tenta fazer uma pré-análise dos materiais e coletar os relatos também das pessoas em vídeos, em depoimentos, né? E aí a gente começou a desenvolver um trabalho e daí foi ocorrendo alguns outros trabalhos no audiovisual, né? Que foi acontecendo no meio dos anos, aí a partir ali dos anos 2012, 2011, daí foi feito alguns trabalhos, mediante esses trabalhos de investigações, acabou virando um trabalho audiovisual, por exemplo, eu fiz um trabalho de consultoria para algumas emissoras de TV, né? E que vieram para gravar séries e documentários. Então, um trabalho focado mais na questão de campo mesmo, né? O caso Marco, muito ufológico. eu acho que já era legal tu passar, tipo, tuas redes sociais, se tu tem site, alguma coisa, pra galera já, isso que tu falou tudo, poder acompanhar, né? Isso tá no History Channel, na revista UFO, em quais locais também. Falando sobre ufologia, pra quem tá chegando, hoje eu acabei não colocando o título, porque eu tive que fazer uma segunda chamada e não coloquei o título. Então, quem tá chegando, já vou avisando que a gente tá falando sobre ufologia, que, pra quem não sabe, né, o Marco Aurélio vai explicar daqui a pouquinho o que que é. Aham, certo. Então, e daí a gente tem o site, né, que é o www.ufoturismo.com.br. A gente procura colocar a maioria das matérias e desses vídeos, né, que a gente registra a campo no site, que é direcionado ao nosso canal, que é o canal Marco Leal. Então a gente procura estar colocando para as pessoas conhecerem os casos, né? Que a gente investiga lá e alguns outros casos clássicos do Brasil. E também tem um site, né, da própria revista UFO, que é www.ufo.com.br, e vocês encontrarão assim muitas informações de diversos pesquisadores, não só brasileiros, mas vários correspondentes do exterior que abordam esse assunto.
né? E o De Carona com os OVNIs, para quem nunca assistiu, acho que hoje vocês conseguem encontrar no YouTube também, só digitando ali como De Carona com os OVNIs, que foi uma série brasileira que tive a oportunidade de participar na consultoria, e a gente gravou em 11 estados brasileiros, né? Essa casuística ufológica, e que se tornou essa série que foi veiculada no History Channel e às vezes está, alguns sábados ela reprisa, né? Agora ela está no History Channel 2 com alguns episódios passando, mas foi em 2019, né, que 2020 ficou assim, diretão, passando lá no History, né? Marco, obrigado mais uma vez. Depois a gente retoma esses contatos. E para eu começar, eu quero dizer que eu estou olhando um pouco para o lado, que como eu tive que virar o celular, minha pauta está aqui, né? Para não perder, mas da mesma forma, acho que tem que ser um papo, né? Acho que é interessante isso. E tu começou a falar sobre esse assunto fascinante que acaba virando muitas vezes... ele tem várias abordagens, né? E eu queria que tu falasse o seguinte para mim. Toda criança meio que acredita, né? Em disco voador, acredita em seres extraterrestres e tal. Depois que vira adulto, acaba perdendo um pouco isso. Eu quero saber, você, quando começou a se apaixonar pela ufologia, como é que foi isso? Então, o meu também foi na infância, né? Eu lembro que o que me fascinou muito foi naquelas épocas que estavam havendo alguns programas no Globo Repórter ou no próprio Fantástico que abordavam o assunto ufologia de uma maneira mais séria. Então, aquilo assim já me chamava um pouco a atenção, mas o que me fascinou foi a reportagem de quando aconteceu aquele caso Varginha, em 1996. Então, no momento que, né, eu vi aquilo me chamou muita atenção e deu assim uma vontade ali, já com 11 anos de idade, de fazer parte assim de tentar descobrir o que é essas coisas e tal. Daí eu me lembro que passou os anos e aí com 14 anos tive um avistamento de um objeto aqui na cidade de Sorocaba. A gente estava voltando, né, a gente jogava futebol alguns dias da semana, né, molecada, e tinha 14 anos, aí eu estava voltando, um amigo apontou para você e falou, nossa, o que é aquele negócio estranho? E aí era um objeto triangular, em cada ponta tinha como se fosse uma luz, e ele girava no sentido horário, e aí ele desapareceu assim, numa velocidade, assim, aparentemente, não sei se foi, né, teria disparado, e daí ficou impossível de ver a olho nu, né? Então aquilo me chamou muita atenção, daí eu me lembro que até fiquei pensando muito na possibilidade realmente de existir essas questões, e aí eu comecei a ir a bancas de jornais e bibliotecas para ler sobre o assunto. Daí depois, lendo bastante sobre o assunto, eu quis montar um grupo de pesquisar assim aqui na cidade de Sorocaba, que eu soube que na nossa região tinha muitos casos que tinham acontecido no passado e alguns outros casos, então as pessoas a gente começou a fazer alguns encontros ufológicos e as pessoas começavam a vir e relatar os acontecimentos, né? E a gente catalogava, às vezes gravava em vídeo e saía para campo para fazer vigílias noturnas também, que é muito gostoso. O pessoal do Ufologia Integral também costuma, né, fazer essas saídas para fazer essas vigílias noturnas que é muito, muito assim, educativa, de certa forma, porque não somente a gente, né, fica só ali esperando o OVNI, como né, a gente observa todas as questões astronômicas, né, também, e também sobre as histórias. É legal que a gente faz um bate-papo muito interativo, né? É um trabalho bem interessante. Eu só quero pedir que eu vi que tem pessoas que mandaram perguntas. Se puderem mandar naquela perguntinha que tem do lado, que como eu tô com o celular virado, eu não consigo visualizar assim rapidamente. E às vezes fica passando e eu não consigo ver. Então, quem puder mandar, depois eu dou uma olhada e a gente vai respondendo. O Marco Aurélio vai respondendo. Por gentileza, tem um ponto de interrogação ali, aí dá para ver depois quem mandou.
Marco, e tu fala uma coisa muito interessante que vai também ao encontro da minha próxima pergunta. Olha isso que maluco, né? Quer dizer, depois a gente volta a falar sobre o teu avistamento e sobre aquilo que aconteceu e sobre como isso acontece para as pessoas também. Quem está assistindo também, daqui a pouco a gente vai falar sobre questões mais pontuais, sobre abdução, de uma forma nada sensacionalista, né? De uma forma bem séria nesse sentido. Não que o humor não faça parte, né? Mas, enfim, né? Acho que tudo tem o seu lugar nesse sentido. A ufologia, dentro da ciência moderna, onde é que ela se coloca, né? Nessa concepção de ciência moderna mesmo, né? Onde é que ela se colocaria hoje? Ela é uma ciência, ela não chega a entrar, né? Eu faço a pergunta porque tu citou, desculpa te interromper, que tu citou sobre você tá lá observando os astros, tem um pouco de astronomia, né? Quer dizer, então existe esses paralelos, né? Como é que funciona isso? Existe muitos esses paralelos. Geralmente o grupo focado mais à pesquisa de campo é um pouco mais a pesquisa científica, que ela se baseia na evidência, né, física. Por exemplo, aconteceu um caso, só para dar um exemplo, em Peruíbe, em 2008 e 2017, onde houve um pairamento, possivelmente de um objeto voador não identificado, e que teria amassado, penteado umas plantas, né, que a gente chama de taboas, que ela é de 2,5 metros a 3 metros de altura. Então a gente faz ali, foi isolado a localidade, então o trabalho científico ali que a gente fala, né, é colher essas plantas, depois para levar para uma análise mais apropriada. Por exemplo, nesse caso de Peruíbe, houve a constatação de 100 graus Celsius que foi queimados nas pontas dessas tabuas, então elas ficaram chamuscadas, né? No canal lá no vídeo a gente mostra todas essas plantas, como que ficaram, a marca do que ficou, né? A questão do blackout que houve na cidade, porque quando acontece um fenômeno desses, o objeto voador não identificado, ele acaba interferindo no campo eletromagnético e geralmente ocorre o blackout, né, nessas regiões. E também a constatação de radiação, que a gente daí tem, por exemplo, o contador Geiger, né, para medir se há radiação no momento. Então, por exemplo, os profissionais da área da ciência, é muito importante ter, porque eles têm o conhecimento para estar analisando ali esses fatos, realmente se são fatos que entram para a área cinza da ufologia, que a gente fala, opa, esse caso realmente não tem explicação, né? O caso também... O que seria essa área cinza? Porque a ufologia, pelo que eu entendi, ela é uma ciência, não é exatamente uma ciência nos moldes modernos, mas ela se utiliza de todos os aparatos da ciência para tentar chegar a essa conclusão. O que seria essa zona cinza? Seria aonde você refuta todas as possibilidades de ser alguma coisa daqui, ali tem alguma coisa que possa ser extraterrestre, é isso? Isso é algo que é inexplicável, nem a própria ciência consegue dar ali um aval, né? Então ele entra na categoria cinza, que a gente fala a gente fala o cinza por causa que tem o Ricardo Varela, que ele é um pesquisador do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é uma pessoa que analisa, ele é um perito em análises, né? Então ele, assim, vamos supor, de maioria de fotos e vídeos que ele já analisou, de todo o material que ele recebeu, 2% somente ele não conseguiu dar essa explicação. Então, tudo ele baseado na questão de todo o conhecimento que ele tem, né? Ele saberia lhe dar ali uma resposta mais científica para o fenômeno e tal, mas essas 2% a gente colocaria na área cinza da ufologia. São alguns casos que não tem muita explicação, inclusive que casos brasileiros que são poucos conhecidos, que envolveu perícia da polícia científica e que não houve um detalhamento, os casos macabros, assim, sabe? Então ela já entra para esse aspecto da ufologia. Então por isso é muito importante haver assim uma colaboração de vários especialistas em determinadas áreas, porque a gente pode encaminhar para esses especialistas, né? Por exemplo, em análise mesmo de imagem, às vezes se o caso é muito
né, tá chamando mesmo a atenção, você vê que tá entrando ali, você procura ir buscar mais detalhes a partir desses detalhamentos, né? Então é bem interessante, assim. Mas tem Eu acho que, muito engano. não, eu acho que a tua explicação é perfeita, porque muito, que sempre a gente se volta, né, nessa questão do que eu falei, aquela coisa da criança no início, e o adulto passa a não acreditar mais, como simplesmente vira uma chave, parece, né? Como se aquilo não existisse, como se esses casos não existissem mais, e a gente sabe que são casos que não diminuem, né? Eles acontecem o tempo todo. Mas eu quero saber de você, quais são as principais respostas, você como ufólogo, que você procura, ou que a ufologia procura, assim, basicamente? É provar a existência de extraterrestres? Ou é simplesmente não, mas absolutamente um trabalho mesmo de pesquisador de uma área específica, assim, mas, e dessa área específica, quais são as respostas, assim, que vocês procuram, por favor? Então, é interessante isso que você pergunta, porque assim, eu vejo hoje que a maioria da comunidade ufológica que pesquisa, ela já tem uma paixão que vem desde a infância de uma outra parte, de que parece que é algo que é de fora, é externo, que te dá um conforto, né? Algo, não sei explicar de certa forma. Então, eu acho que já há. É uma romantização, às vezes, né? Procurando uma resposta pronta, né? ex- Para confirmar aquilo que você já acredita, mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, então eu acho que uma grande parte ela já se utiliza da vontade de realmente provar que não, realmente esses seres, né, por exemplo, que eles estão aqui já há muito tempo visitando e eles teriam a resposta para todo esse dilema que nós vivemos aqui no planeta, né? Mas e tem uma outra parte já que é bem científica, que é vamos dizer assim, a parte minoritária assim da ufologia, ela se dá mesmo nessa parte de pesquisa, de tentar desvendar realmente o fenômeno. Então tem muita gente assim, uma Tu pequena acha, parte. interrompendo, tu acha que tem uma parte, então, mística e uma parte que busca mais uma comprovação a partir da ciência, é isso? Isso, é um grupo minoritário que a gente vê hoje na parte da ciência, que busca justamente para desqualificar o fenômeno também existe, entendeu? Então existem essas áreas da ufologia também, que a pessoa procura totalmente dar uma resposta que não é algo de fora, né? E algo que relativamente poderia ser daqui mesmo, né? Mas há muitos casos, né, na literatura da ufologia clássica, assim, brasileira e mundial, de muitos casos muito interessantes mesmo, sabe? Inclusive investigados aí por grandes instituições, como o próprio Pentágono agora, né, dos Estados Unidos. O Brasil já teve a aeronáutica mesmo, né? O CIOANI, que foi um agrupamento da aeronáutica que em 1969 já pesquisava esse assunto dos casos que ocorriam, e a gente percebe que antigamente, assim, ao meu ver, antigamente o fenômeno ele se apresentava de uma maneira muito assim, mais explícita, né? Ele se apresentava mesmo. Por exemplo, desde essa década de 60, 70, 80, até nos anos 90, quando a gente não tinha assim tanto acesso à tecnologia de filmagem, né, de celulares, smartphones então, eu acredito que houve uma diminuição por parte desse aparecimento explícito, assim, vamos dizer, comparando com o passado, né? Porque o passado a gente tinha muitos casos incríveis. As pessoas às vezes tinham contato diretamente com essas entidades que ao ver, né, você interpretando a história, você daria somente a possibilidade daquele ser ou daquela entidade ser realmente de fora daqui, né? E por que tu acredita que, que aconteça essa diminuição? É porque os casos eles se tornaram mais reveláveis, digamos assim, ou seja, no passado eram mais enganosos por conta da tecnologia e da própria limitação do conhecimento, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, elas se resolvem, né?
sim. Tu acredita que seja por isso ou seja por outras questões? Como é que é? Então, Porque a no gente sabe caso, também, Marco, depois eu quero retomar um período histórico, né? Para a gente falar desse período histórico da ufologia, porque a ufologia ela é recente, teoricamente, porém fenômenos acontecem ao longo da história, a gente tem documentado, né? E se a gente for interpretar, acontecem desde aí das primeiras manifestações humanas. Mas eu queria primeiro que tu respondesse sobre isso, né? Por que sim. que desde o início do século XX, teoricamente, diminuíram esses casos, assim? Então, a gente vê que a partir dos anos 2000 para cá, assim, ao meu ver, né, na minha humilde opinião, que diminuiu um pouco assim o registro desses avistamentos mesmo. Antigamente a gente tinha algumas questões mais explícitas, como por exemplo, eu acredito que é devido ao avanço mesmo da tecnologia e de a gente ter a possibilidade hoje de maior poder de conseguir registrar esses fenômenos a partir de que todo mundo hoje tem um celular na mão, né, e possa fotografar. Já antigamente, eu acho que eles utilizavam justamente assim, da falta de informação das pessoas e apareciam justamente nesses locais mais isolados, mais ermos, de uma maneira muito mais abrangente. Né, que foi o caso, por Eles, você exemplo. diz, os seres teoricamente extraterrestres, isso. Isso, por exemplo, que é um caso que me fascina muito, o caso da Maria Sintra, que é o caso de uma moça, né? Ela era cozinheira e ajudava num hospital na cidade de Lins, no interior de São Paulo, em 1968, e ela foi assim protagonista de um caso que foi muito interessante e assim, ao você analisar de forma o caso dela, você vê que não, assim, tudo leva a crer que ela estava falando a verdade, assim, e o fato foi que ocorreu que ela era por volta de 3 horas da manhã, dia 25 de agosto de 68, eu tive lá, porque eu, como eu falo, eu tive lá em Lins o ano passado, tentando conversar com algumas pessoas que conheciam a Maria Sintra, né, que já fazem muitos anos, ela já faleceu, e procurar um pouco mais saber sobre aquela casuística que estava ocorrendo naquela região, muito intensa aqui no interior paulista e que até amedrontou muito das populações. E ela teve assim, ela disse que escutou como se fosse uma embreagem do carro, ela já estava nesse hospital, que é o Clemente Ferreira, e hoje, se você for lá, você já vê que o hospital ele já fica num local um pouco afastado, né, da cidade mesmo, de Lins. Ele fica em Lins, mas não tanto na área central. E assim, ela tem bastante mata, né? Assim, é bem ermo lá. Então, imagina em 1968, a gente viu umas fotos, era mais ermo ainda. Então, ela comenta que escutou barulho de uma embreagem de um carro, e aí ela acordou com aquele barulho por volta ali das 5 da manhã. Aí ela olhou assim de cima do sobrado, onde ela morava num quarto, e viu uma moça na porta. Ela achou que era internação, né? Porque ali eles internavam, né? À noite também. Tinha uma parte desse hospital que ficavam pessoas também com questões psíquicas, né? Alteradas. E daí ela fala que ela viu uma moça, para resumir bem o caso. Tocou, uma moça disse que estava com como se fosse uma burca assim, era uma humana, assim, com os olhos bem verdes, que aparentava ter os seus 35 anos, e ela estava com um jarro na mão, assim, uma caneca, falou que um jarro muito esquisito dela, a dona Maria Cinta, aquela humildade, né, dela, né, viu? Pois não, internação, e a moça só sussurrava, fazia, daí ela não entendeu, falou, você quer água? Assim, achou que ela queria água devido a ela estar com esse frasco. Ela foi no bebedouro, colocou, né, a água para essa moça no bebedouro e percebeu que a moça olhava muito numa outra parte assim do bebedouro, que tinha uma porta, que tinha dois carros na época, dois Fuscas, que era ela comenta aqui que ela até percebeu que essa moça ficou olhando e falou, esse Fusca é do médico plantonista e outra do administrador daqui. Aquela pessoa do interior tentando puxar papo, né? E aí a moça disse que a hora que ela encheu o frasco, né? A Maria Sintra entregou para essa moça desconhecida,
ela colocou a mão assim no ombro dela, falou embaúra, embaúra, né, embaúra, e pegou e saiu para um outro lado, que foi não no mesmo lado que ela já adentrou, que a Maria Sintra abriu a porta, para um outro lado do hospital. E na hora que a Maria Sintra achou estranho, ela foi assim, seguiu a moça, e aí ela conta que na hora que ela sobe assim, tinha um objeto em formato de um sino ou de uma pera, e que ela pegou, disse que estava meio metro do solo flutuando assim, tinha uma outra pessoa dentro, ela entra dentro desse objeto em formato de sino, e aí o objeto né, decola ali bem rapidamente, sumindo no céu, e nesse mesmo momento o blackout no hospital inteiro, né, ocorrido o blackout no hospital inteiro. Nisso ela começa a urinar muito, porque geralmente tem essas questões, no caso de ufológicos também, ela começa a urinar, e ela corre, acorda o administrador, conta para o administrador, eles tiram um sarro dela, e ela fala, não, mas eu não estou mentindo. E ela era uma pessoa que não era muito de conversa, eu pude constatar agora, ela era uma pessoa que não era muito fechada, né? E aí ela falou, pois ficou lá a marca. Aí eles voltaram lá com o administrador e realmente ficou aquela marca, como se tivesse tudo com mato chamuscado, que alguma coisa estava ali, né? E aí o CIOANI, que foi esse Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, grupamento da Aeronáutica, foi investigar esse caso lá. E aí eles fizeram um relatório e tudo. E ocorreram outros casos, muitos, assim, inclusive parecidos, lá em Lins, naquela região, que ficou assim, a população não sabe muito. Então eu entrevistei o antigo, na época, um dos jornalistas mais antigos da cidade, hoje com 82 anos, que comenta sobre toda essa situação que ocorriam na época. Então, por isso que a gente percebe que antigamente, como a gente não tinha muito acesso à informação e tal, ocorriam mais esses casos, né? Então, eu só contei só para dar um pequeno exemplo, né, de um desses casos. Não, claro, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Quer dizer, uma forma inteligente de vida extraterrestre, dizer assim, tá, aí não vai aparecer, vai dar uma diminuída na Aparecida, ou vai se camuflar melhor, né? Para que a gente não seja visto, ou se visto, não seja compreendido. E tu contando esse caso, né? Lembrando que o Marco Aurélio tem as redes sociais, tem a revista UFO, né? Tem os canais onde ele desenvolve mais. Porque se a gente ficar falando de caso aqui, não é Marco Aurélio, a gente vai levar dias, né? Ah, leva dias. Inclusive, tu é um especialista no caso de Varginha, né? A Amanda me disse, que é um grande conhecedor, né? Que é um dos casos que também me levou eu nunca estudei filosofia, mas o que me levou a ler filosofia, desculpe, ufologia, que me levou a ler foi sobre o caso Varginha, não na época, né? Mas um tempo depois, quando eu li um texto, porque na época eu não acreditei, isso é besteira, né? Mesmo criança, sei lá. Mas aí alguém me mostrou um arquivo dizendo, olha, isso aqui é real, cara, aconteceu. Eu pirei depois que... Mas tudo bem. Essa entrevista do caso Varginha, inclusive, quero convidar você para uma próxima. Para a gente conversar especificamente sobre isso, se você topar. Mas a pergunta que eu vou dizer agora existe um padrão de identificação, né? Que nem essa senhora que tu citou, né? Viu essa moça que falou essas palavras. Quer dizer, era um humanoide, né? Ela identificou como uma pessoa. Né? Como uma pessoa. Identificou uma pessoa e uma nave daquele jeito. Mas a gente sabe que as famosas são os discos voadores, aquela coisa toda. Se houver um fenômeno esquisito, estranho, né? Que coisas que eu posso descartar, né, ou refutar, e que coisas que eu posso realmente prestar atenção e dizer assim, não, mas esse negócio aqui não é algo daqui. Uhum. Geralmente, assim, é um pouco... acho que muita observação a olho nu, ela é muito importante, mais do que você gravar o fenômeno, né? E às vezes eu falo assim que o que acontece? Hoje a gente recebe muita imagem, filmagem, de um pontinho, né? E o céu lá preto. Então não tem como a gente dar um veredito o que seria, né, aquilo. Então eu costumo dizer que
às vezes o avistamento a olho nu ele é muito mais importante do que você, às vezes, ficar pensando em gravar, e você prestar atenção, né? E o que eu diria, geralmente, quando você tem um avistamento de alguma coisa no céu, que ele se torna um padrão diferente, né, obviamente, do avião, assim, ele se torne movimentos erráticos, assim, zigue-zague, você prestar atenção e, se possivelmente, conseguir daí registrar, prestar atenção, né? E, geralmente, o pessoal confunde muito agora que teve, assim, essa onda do Starlink, né, que eram aqueles vários satélites que foram lançados, então muitas pessoas avistavam isso por volta do mesmo horário ali, aqui em Sorocaba era das 19 horas, né, os locais 18h30, então as pessoas achavam que aquilo era uma invasão de naves, não tinham muito conhecimento, né, que eram satélites, né, enviados pela SpaceX, né, enfim. Então esses movimentos ali já conseguiu mostrar que eram essa questão de ser vários satélites ali. O satélite também, geralmente, ao olho nu, normalmente, de madrugada, você percebe ele como uma estrela no céu e ela, às vezes, anda devagar, assim. Se você prestar, todo mundo olhar mais para o céu e prestar atenção à noite, vocês vão ver muitos satélites. É incrível, né? E, às vezes, também é confundido muito o satélite com a questão dos avistamentos ufológicos. Geralmente, uma coisa que também é uma coisa que, assim, é batata, assim, de até a gente já confundiu muito, é a ISS, a Estação Espacial. Então, se a pessoa vê, dependendo, uma luminosidade um pouco mais intensa, como se fosse uma estrela bem brilhante, ela se movimentando rápido no céu, seria interessante a pessoa entrar tem o site próprio da ISS e ver onde que ela está passando naquele exato momento, porque geralmente se trata dela, né? Aí se não for, aí você já pode colocar como algo também esquisito, né? Então, algo, assim, muito importante esse avistamento olho nu e depois, de repente, se a pessoa não sabe diferenciar, ou perguntar para algum especialista, inclusive em própria astronomia, né? Na ufologia tem alguns pesquisadores voltados a essa questão de conhecimento muito forte em astronomia, né? Eu acho muito, muito bacana você comentar sobre isso, porque a gente tem a tendência, né, de achar que tudo é esquisito, tudo é estranho, e a ufologia não trabalha com isso, a ufologia trabalha com refutamento, ou seja, é um método científico, né, de alguma maneira, que é esse método de você refutar exatamente sempre tudo. E eu tenho uma teoria, e eu nunca observei, com certeza alguém já falou sobre isso, obviamente, né? Mas desde que eu leio sobre ufologia, eu fico dizendo, né? Desde os anos 60, principalmente, um pouco antes dos anos 50, eu fico dizendo, cara, isso aí é tudo drone, ou a maioria de espionagem, né? Porque nos anos 60 já começou aqueles drones gigantescos de espionagem, aquela coisa toda e tal. Mas aí que eu quero chegar no apanhado histórico, a gente tem manifestações teoricamente ufológicas, né, desde a antiguidade. Na antiguidade no sentido da pré-história, né? Inclusive nos grandes livros, né, nas religiões do livro que a gente fala, da Bíblia, do Mahabharata, enfim, do Alcorão também a gente tem, entre outras coisas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, em relação a esse apanhado histórico, né? Que muitas pessoas falam que isso é um fenômeno contemporâneo, moderno, coisas assim, porque a ufologia também ela é moderna, mas se a gente pensar, a ciência é moderna, né? A ciência, como a gente conhece, ela é moderna, ela é do século XV, XVI, né? Se a gente pensar dessa forma. Você também estuda isso? Como é que é isso para a ufologia, né? Como é que é esse caso para a ufologia? Isso acontece muito, é um fato. Explica para nós, por gentileza. Sim. E você colocou uma questão muito interessante que você falou, né, de drones secretos. O drone realmente, em muitos casos secretos, eu particularmente acredito que foi usado como cortina realmente de fumaça para inibir
essa questão dos OVNIs. Então, obviamente, eu acredito que muito dos casos se tratava mesmo de drones mesmo, sabe? Uns outros não, mas alguns muito interessantes que eu acredito que seja. Eles aproveitaram também um pouco para enganar um pouco, desinformar a população, dizendo que aquilo eram OVNIs, mas na verdade eram esses projetos secretos deles mesmos, né? Então isso acontece muito. Agora o que nos chama atenção, né, nesse aspecto é que, por exemplo, você voando, você tendo captação em 1986, que foi aquela onda que aconteceu no Brasil, a Noite Oficial dos OVNIs, onde tivemos 21 OVNIs detectados voando no espaço aéreo brasileiro e que várias aeronaves, né, da aeronáutica foram averiguar. Foram captados, naquela época, um desses OVNIs voando a 15 mil quilômetros por hora, né? E, por exemplo, a 15 mil quilômetros por hora e que os pilotos eles observaram que essas manobras elas refletiam inteligência por trás dessas manobras. Então, isso que eu acho um pouco difícil de ser já, né, de voar tão rápido. Então, aí que a gente descartaria de algumas hipóteses, né, sobre isso. E agora entrando na questão do passado, né, histórico, aí a ufoarqueologia, né, que o pessoal chama um pouco mais dos antigos, né, que pesquisam isso. A gente tem uma grande pesquisadora, a Van Ted, que ela é uma grande especialista, né, nesse aspecto, né, e inclusive dos Anunnakis, que são seres que as pessoas falam que, assim, grandes estudiosos levam a crer que nós somos, na verdade, uma mutação ali a partir de um experimento genético, né? E isso estaria baseado justamente nas tábuas nas tábuas de argila da antiga Suméria, né? Que foi a primeira a escrita cuneiforme, né? Que é a primeira escrita, né, que a gente teve. Não tem a ver com aquela coisa da semeação de Marte aqui na Terra? Então, tem tudo uma misturança nesse meio, mas uma outra essa. Essa seria os Anunnakis, assim, pelo que eu pouco sei, eu não sei muito, não é muito a minha área, mas um pouco que eu li, né, eles falam que, né, sobre esse planeta, o Nibiru, tem muita gente que acredita também, que eu acho que é meio complicada essa questão, um pouco mais sobre o Nibiru, mas seria um planeta que seria os Anunnakis, e eles teriam vindo para cá porque eles precisavam garimpar ouro para a atmosfera, né, do planeta deles, e daí eles começaram a garimpar, e dali aconteceram várias coisas aqui em meados, e a gente teria sido uma mutação genética semeada por eles, né? Mas eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Agora, eram os astronautas, que foi o livro, né, escrito pelo Eric von Däniken, os grandes teóricos aí que a gente chama aí, dos antigos astronautas, os teóricos dos antigos astronautas, né, que é muito do alienígena do passado, eles retratam muitas pinturas, inclusive rupestres, que eu acho muito interessante. Aqui no Brasil mesmo, nós temos em Piauí, em 7 cidades, a gente tem um sítio arqueológico lá. Se você observar as inscrições rupestres, né, datadas de milhares de anos atrás, com ali aquele ser, um ser mais cabeçudo, voltado a você a comparar justamente com o Grey, né, que a gente comenta que é um dos seres aí mais conhecidos, vamos dizer, o padrão, uma tipologia de seres mais parecidos, né, da ufologia, assim, mais clásicos, aliás. Que é aquele cabeçudo, do olhão cinza, né? Isso, ó, tem até uma... Deixa eu pegar um bonequinho aqui que a gente... Ele tá ali atrás, não tá? Ele não tá atrás de ti ali? Aí, ó. Tipo o Grey, né? O Greyzinho. Aí o Grey, ele... Então, eles seriam, dizem, assim, os grandes estudiosos, que eles são responsáveis 80% das abduções, né, relacionadas ao Grey. Então, por exemplo, eles seriam uma das tipologias, né, diferentes. Acho que está um pouco deu ruim aqui. Ele ficou sem foco porque você botou ele. Um pouquinho do lado, né? Vocês têm que clicar aqui para ver se vai. Ele voltou.
Então, então daí né, eu estava comentando do Eras dos Astronautas, acho que das pinturas rupestres do em Piauí que remetiam muito, você via assim, inclusive o objeto voador não identificado, o clássico discoide, né? E esse homenzinho, o greyzinho embaixo, então você remete aquilo, né? Essas visitas do passado. A gente tem também a Pedra do Disco, em São Tomé das Letras, que você é um local, se você pede para qualquer guia te levar lá na Pedra do Disco, inclusive é uma região, um local bem alto, que você tem praticamente, não chega a ser 360 graus, mas chega assim aos 250 graus, você vê assim uma região assim do alto que você consegue ter observação muito longe, né? É um excelente ponto para vigília. E ali tem uma pedra que tem uma inscrição rupestre de uma nave também, assim, parece muito ser um objeto discoidal de uma nave clássica, o pires voador, né? Que é o clássico, né, falado. Então tem essas questões e pinturas e inscrições rupestres que remetem justamente já a manifestação dessas entidades, né, e desses fenômenos no passado, né. Não, ótimo. Marco, e aí tu fala em São Tomé das Letras, aí me vem a seguinte questão, né? A ufologia enquanto misticismo também, mas no sentido não místico tolo, mas um místico mais sério. Sim. Existem possibilidades, a gente sabe que muitos estudiosos nos anos 70, nos anos 60, né, utilizaram estudos em relação a alucinógenos, em relação aos próprios nossos nativos, né, que utilizam isso. Existem possibilidades desses seres estarem em uma corporeidade que só possa ser vista através da abertura dessas portas da percepção, da abertura, ou através dos sonhos, ou através de uma ligação mais metafísica? Como é que é isso? Então, essa questão é muito interessante, né? Eu tenho muitos amigos que são, inclusive, eu tenho um grande pesquisador ufológico, um chileno, Rodrigo Fuenzalida, inclusive ele está em vários desses episódios aí dessa nova série do History, que chama Inexplicável, está passando agora, né? Ele é um ritualista do Santo Daime, né? Então ele, assim, ele comenta muito que realmente você entra numa determinada frequência através ali, né, dessa seria ali da Eva de poder que eles chamam, né? E os índios também chamavam, como algumas outras tribos indígenas lidam com muito respeito, e eles fazem esses rituais justamente para entrar em contato com seus deuses ou com entidades aí mais antigas do universo que poderiam oferecer, né, certo conhecimento nessas outras dimensões. Então, assim, é um pouco polêmico esse assunto, eu não sei até que ponto, né, ele se realmente no nível da ciência ele leva bem para questão de alucinado, de alucinógeno, mas essa questão um pouco mais vívida de dentro de nós, né? Eu conheço várias pessoas que dizem que sim, que inclusive têm contatos através dessas questões, não somente do poder por exemplo, do Santo Daime, né, ou de outras ervas de poderes, mas a própria mediunidade. A gente já teve casos em que pessoas que são mediúnicas e dão passes em centros espíritas. Uma vez veio, só para contar um exemplo, veio uma moça, o casal, né, o marido pediu para um amigo meu que trabalhava com ele, pediu para soube que tinha um amigo que mexia com ufologia, né, gostava de ufologia, e ele pediu para vir conversar comigo, porque a esposa estava bem amedrontada, porque ela, há 12 anos que ela aplicava passes, sempre normalmente, espiritualmente, e ela disse que em uma dessas determinadas sessões houve uma manifestação de um ser também totalmente diferente, assim, humano, assim, um pouco, mas a característica do rosto muito mais, assim, um pouco angelical, um pouco do rosto, do olho um pouco mais voltado
pleidiano, que a gente fala, né, que as pessoas falam, né, que são os nórdicos, aqueles seres mais nórdicos, e teria ela ali na parte mediúnica, né, no momento que ela estava, ela falou que viu, nunca tinha visto aquilo, e sentiu uma energia totalmente diferente da energia que ela já sentia há 12 anos na casa. E segundo ela, ela teria ido para uma outra dimensão, e ali ele mostrado muito da parte para ela, né, da questão do planeta, da questão do amor e tal, e o amor divino, né, o amor superior a tudo isso aqui, ao todo, né, e ela disse que foi assim, ela ficou muito assustada, porque nunca tinha acontecido esse tipo de ocasião com ela, mas ao mesmo tempo ela disse que sentiu uma energia e uma coisa de amor que ela nunca tinha sentido antes na vida dela. Então há também, acho que essas manifestações, elas ocorrem também não somente desses instrumentos, né, da erva do poder aí, mas como também a pessoa ali tem uma sensibilidade um pouco maior, que eu acredito que existe a possibilidade de, não em todos os casos, que a gente vê muita gente hoje sensacionalizando, dizendo que tem contato com ETs, né, e tal, mas de uma certa maneira eu acho que existe sim isso, há uma possibilidade grande de ser possível, como foi o caso dessa mulher. Aí ela queria entrar um pouco mais, entender um pouco mais a área da ufologia. Daí ela começou a ver, e para ela, o Nick fez todo sentido para ela, né? Enfim. Então é interessante. Tu trazendo isso, e aí eu trago uma pergunta de um amigo meu, que é especialista, Sim. e também ligado a isso, né? E ele me diz assim, tem livros que falam que há influência, né, dos seres mais evoluídos na política, numa coisa mais prática assim mesmo, né? Se eles vêm observar a Terra e se eles têm uma influência direta nisso. O que você poderia falar sobre isso também exatamente? Eu sei que é um assunto muito difícil porque o espiritualismo ele também fala sobre espíritos humanos que vêm influenciar a Terra. Como é que tu vai diferenciar o que são, o que não são, aquela coisa toda? Mas se tu pudesse dar um parecer. Então, é meio complicado. Assim, tem o Paul Haley, né, o ex-ministro do Canadá, ex-primeiro-ministro do Canadá, que falou sobre realmente que os governos eles tinham contato, que eles eram meio que assessorados também por outras raças de inteligências mais evoluídas, né? Mas, assim, para a gente comprovar, a gente que lida, né, às vezes de frente, para a gente comentar sobre isso é um pouco mais difícil de a gente afirmar essas questões, né? Assim, um embasamento mesmo. Há possibilidades, eu acho que é um mundo de milhares de possibilidades, mas não costumo, assim, falar um pouco sobre isso, porque realmente não tenho certeza. Eu acho que teria que vir e ter alguma coisa mais palpável, né? Que a gente falasse. Marcos, Mas há possibilidade. Aqui, né? Não. Quero agradecer quem está aqui, quem ficou, quem está com a gente por aqui e tal. Não consegui ler o nome de todo mundo. Mas então você falou assim o que você não pode afirmar, né? O que você poderia afirmar, né? A que passos estamos do contato extraterrestre? Por que isso não aconteceu ainda? Ou se já aconteceu e não foi divulgado? O que você acredita? Mesmo que você... Um pouco o cientista, ou o ufólogo, né? Melhor do que cientista, o ufólogo, Marco, e a pessoa Marco, o que pode dizer sobre isso? Então, esse é o complicado, porque cientificamente a gente não pode comprovar nada, né? Ali dentro da academia científica, não tem como a gente comprovar, não, ó, isso aqui é a prova que extraterrestres existem. Não, o que nós trabalhamos e temos mais é voltados aos testemunhos, né, em casos. Por exemplo, uma das coisas que eu afirmo que ocorreu mesmo, né, que daí a gente volta numa outra oportunidade para comentar sobre o que foi o caso de Varginha. Por quê? Porque são tantas testemunhas envolvidas, tanto civis como testemunhas militares, que na verdade, sinceramente, a gente começou a investigação mesmo para averiguar mesmo se aquilo tinha acontecido, sabe?
Porque muito a gente ficava com a pulga atrás da orelha de que realmente teria sido mais alguma coisa, poderia ser mais algum caso inventado, ou para, né, comunidade, de repente, própria política de Varginha, querer ganhar dinheiro em cima turismo, mas a gente vê que não, investigando lá todos esses anos, consigo afirmar que Se a área alguma 51, se a área 51 ganha dinheiro com turismo, por que Varginha não vai poder, né? que não vai poder, e eles fizeram, né, teriam feito uma estratégia muito bem feita, a gente passou muito disso na nossa cabeça, e por isso a gente ia investigar e procurar, por exemplo, assim, os defeitos e os aumentos, né, assim, o aumento do caso, né, mas na verdade você vê que não tem como, é muita gente, muita coisa que, obviamente, criaram e aumentaram, mas tem muita coisa que realmente hoje a gente afirma, tem certeza de que algo aconteceu lá, de muito sério em Varginha, né? E então é assim, é uma das coisas assim que a gente não pode também provar por enquanto. A gente sabe que existem fotos, vídeos que foram registrados dessas entidades biológicas que foram capturadas lá no sul de Minas, mas não há nada como vir aqui à tona e pegar assim, o extraterrestre está aqui, ó, realmente ele existe, né? E assim, eu acho que se o governo, né, as grandes instituições, elas já quisessem tornar isso público, já teriam há muito tempo, né? E, então, que nem agora vem aí essa... Marco, te interrompendo, você acha que eles têm esse conhecimento? Ou isso é mais teoria da conspiração mesmo? Ou é um segredo de Estado? Como é que é isso? Eu acho que eles têm, sim. Eu acredito muito que eles têm, sim, que já tem muitas das coisas ali, resposta para muita coisa, entendimento de muitas coisas, mas eles ficam nessa gota-gotas, aos poucos estão, né, de certa forma a gente está num momento histórico, assim, por mais que não tenham revelado muita coisa, dizendo que é coisa de extraterrestre e tal, mas só nesses últimos, né, desde o ano passado, né, a gente tem visto o Pentágono, né, o governo americano lidando com esse assunto com um pouco mais de seriedade, então a gente já tem, de certa forma, uma coisa mais histórica aí nos últimos anos. Mas é aquela coisa, se eles quisessem realmente liberar a verdade, eles não fariam esse jogo que estão fazendo, já vinham diretamente e já falariam o que eles têm, né? Uma delas é o que, por exemplo, essas entidades que foram capturadas aqui no sul de Minas Gerais, que a gente tem depoimentos de militares e que corroboram outras pessoas que a gente conseguiu depoimento também, que daí são outros fatos, então interliga muita coisa, que você vai unindo o quebra-cabeças, e aí você fala, gente, não é possível tudo isso ter sido inventado, tanta testemunha ainda. Então a gente tem esperança que uma hora isso venha à tona, uma hora um militar chute o pau da barraca e venha e comente sobre os fatos e de repente apareça o vídeo ou foto dessas Como já entidades. aconteceu, né? A gente tem o exemplo do Bob Lazar, que virou famoso ali, aquela coisa, só que daí virou uma figura meio folclórica, né? Geralmente o governo tenta transformar aquilo em figura folclórica. Porém, também pode virar teoria da conspiração, quer dizer, uma complexidade de informações e de relações que são muito difíceis, né? É muito difícil, porque a todo momento eu falo que a gente fica na gangorra do assunto, sabe? O assunto é fascinante, ele leva muito também, você começa a analisar muito, tem os dois lados que levam você, às vezes, até desconfiar do fenômeno em si, né? E desde de você acreditar ali, tem entendimento da crença e entendimento e contra também. Então, Marco, é interessante. te interrompendo, o canal Arquivo Confidencial mandou uma mensagem aqui. Teve mais gente que mandou mensagem, tinha até aqui, mas sumiu. Qual é o seu caso preferido? Mas eu acho que você já respondeu, né? Que é o caso Varginha, é isso? O caso Varginha, ele é um dos casos assim que se tornou parte da vida, né? Mas existem muitos outros casos que eu gosto muito, por exemplo, do Chupacabras, que foi investigado pelo Carlos Alberto Machado, da época que, se você for ver assim, o enredo,
da investigação. Também foi incrível, a Operação Prato, que é um dos casos clássicos brasileiros, e tem alguns casos também que são mais isolados, que eu acho muito interessante, os casos do interior aqui, por exemplo, o Nilson Pátero, da própria Maria Sintra, tem o caso do Thiago Machado, esses casos acho que clássicos, antigos, assim, que me chamam muita atenção na ufologia, essa casuística, né? Qual que é o mais, digamos, mais forte, com mais evidências, assim? O caso Roswell, que é o grande caso da história norte-americana, ou o caso Varginha? Que eu O comparo os caso dois. Varginha. Caso Varginha, eu acho que porque foi um dos únicos casos assim que envolveu realmente a captura de seres em um centro, em uma área, uma região central praticamente, né, de um município. E o caso Varginha, ele tem muitas testemunhas e ocorreu um pouco mais, assim, aconteceu, né, em 96, né, diferente de Roswell, e daí o que acontece? Eu acho que, assim, o caso Varginha, ele tem muita coisa que pode vir à tona ainda. A gente teve o caso da Operação Prato, né, que foi uma operação, né, aconteceu na Ilha de Colares, né, na região ali, Baía do Sol, a região do Pará, e foi a operação que aconteceu, durou por 3 meses, mas ela, né, antecedeu ao fenômeno chupa-chupa que estava ocorrendo na região, e daí nós tivemos um capitão, na época, o capitão Holanda, que ele, depois, em 97, isso aconteceu em 77, em 97 ele veio à tona, ele deu uma entrevista para o Marco Petit e para o Ademar Gevaert, contando sobre esses acontecimentos lá na Amazônia Paraense, e ele também apareceu no Fantástico contando esse incidente. Então ele foi um dos grandes, né, assim, responsáveis pela revelação séria do caso da Operação Prato. Então é isso que nós esperamos no caso Varginha, uma pessoa de alta patente que vivenciou na época e venha e abra sobre essa questão, porque ainda a gente só está 25 anos do caso. Então pode ser que alguém que esteja na reserva aí vem e dê assim mais credibilidade para o caso, né, em si, falando abertamente. O que nós temos são realmente depoimentos, mas infelizmente ainda precisam ser sigilosos. Não dá para vir e expor essa pessoa, esse militar que conta parte do que ele vivenciou na época, né? Mas eu quero muito falar contigo só sobre isso, porque isso daria também uma entrevista de muito tempo para a gente falar especificamente sobre o caso Varginha, que é fascinante. A Operação Prato também gosto muito. Agora, a gente poderia... Tudo bem, né? Que é uma coisa do nosso brasileiro, né? O chupa-cabra, o chupa-chu. Só que esses nomes acabam virando meio folclóricos e é um pouco xarope, né? Em relação a isso. Mas tudo bem, né? Exatamente, é que na época, né, o chupacabra, o pessoal lembra que, nossa, que brincavam e... Mas que também faz sentido, também foi um caso interessantíssimo, né? Foi, Mas é que acaba perdendo credibilidade esses nomes, né? Acho que a gente... Mas enfim, é da nossa natureza, da nossa natureza do brasileiro, né? A gente não pode também se mixar gringo e querer botar só nome científico, né? É verdade. Nome, tipo, pomposo, aquela coisa toda. É verdade. O povo já entra na chacota. O brasileiro é incrível. Deveria ser estudado pela NASA mesmo. Marco, eu quero para a gente encerrar, voltar àquele início que tu começou, não quero tomar mais teu tempo também. Imagina. E dizer que você avistou, né? Tu começou porque tu viu o caso Varginha e tu avistou. Espero que todo mundo tenha gostado do papo também. Tem muitas questões sendo exploradas. Espero que eu tenha seguido um caminho, que fosse mais realmente pautado no trabalho da ufologia, né? Depois a gente fala sobre casos específicos, curiosidades, entre outras coisas. Mas você disse o seguinte: aí eu vi o caso Varginha, aí eu visualizei, né? Um fenômeno. Isso aconteceu mais durante sua vida? Existem pessoas que têm mais possibilidades de ver isso?
E existem locais também que isso pode ser mais observado. Sim. Então, ó, eu Por depois desse exemplo, aqui no avistamento. oeste de Santa Catarina, a gente tem os agroglifos, né? Os crop circles. E Sim. isso aconteceu o último em 2015. Foi uma história bem interessante, inclusive. Então, não, é muito interessante. Tem vários pontos, né? Por exemplo, depois desse meu avistamento primeiro, ainda como ali praticamente criança, pré-adolescente, com 14 anos, eu não vi daí, por mais que depois eu entrei nessa caminhada da ufologia, fazer várias vigílias, né? Durante esses anos, raramente eu cheguei a ver alguma coisa assim, mais assim, ó, que você fala, realmente aquilo lá era um formato de uma nave desconhecida, né? Que foi essa primeira vez mesmo. Mas não teve. Teve assim, algumas vezes que a gente estava investigando lá em Peruíbe, né? Um caso de um ataque a um canil que teve em 2008 também, numa onda de casos que estavam ocorrendo no Peruíbe. Teve um ataque muito estranho a uns animais, a 4 cachorros, num canil que hoje é muito conhecido, inclusive apadrinhado por artistas, que é o Projeto Anjinhos da Rua. Ali a gente teve um avistamento do objeto também triangular, mas estava muito longe, a gente não conseguiu filmar. Estava eu, o Paulo Pilon e o Paulo Aníbal, né? E geralmente também uma associação que a gente, uma hipotetização que a gente faz, uma hipótese, ao meu caso, da aparição desses fenômenos, geralmente também onde tem uma grande incidência de minérios e questão também da biodiversidade de plantas, né, como é o caso da Jureia ali, é um banco genético muito grande e interessa, eu não sei o porquê, né, o porquê, mas interessariam a esses seres, essas entidades. São algumas propriedades que detêm esses, né, tanto a questão de minérios e a questão de biodiversidade, né, esse banco de genético, que interessam a propriedades que interessam a eles, mas que não cabem a gente, ainda a gente não entende, né? E eu estou meio que vendo aqui o pessoal entrando, assim, estou também com o celular virado, então tá rapidinho entrando. Pô, tô vendo que tá o pessoal, os colegas aí, o Robertão do Arquivo Confidencial, um abração, Roberto. Eu vi o coronel Weslington Paiva, que é um coronel lá, um grande pesquisador da região do Ceará, e que o coronel Weslington Paiva ele tem muita vivência em vários casos ufológicos naquela região de Quixadá, Quixeramobim. A gente teve a oportunidade de estar gravando lá com eles, inclusive o, o coronel ele foi perseguido em pleno voo de helicóptero por um OVNI, né? Seria até uma pessoa legal depois para você entrevistar também. E ele tem assim, ele tem assim um contato com várias pessoas que têm o contato diretamente com essas entidades, enfim. Então uma abordagem bem interessante de repente que você possa fazer, né? E o pessoal do Ufologia Integral também dá um abração aí o pessoal. Incrível aí. Saudade de todos, porque a gente, né, o pessoal da ufologia, a gente muito se encontra nos eventos de ufologia, só que agora com a pandemia, uma saudade imensa de todo mundo aí, né? Eu vou querer participar, tá? Agora fiquei curioso. Que legal. E você E está em São Paulo, José? Você tá não, em... eu tô em Joaçaba, Santa Catarina. Estou aqui com 4 graus nesse Meu momento. Deus, caramba, que legal. Pô, aí também tem, aí em Joaçaba, região aí do sul, como teve os agroglifos, né, que você comentou ali em Poaçu, Prudentópolis, né? Aqui Ipuaçu é aqui do lado, é oeste catarinense. É Inclusive, eu oeste. falei para todo mundo que eu ia contar uma história, e eu não sei se que daí eu já ia chamar para um lado pessoal, porque eu sempre tive. Aí por isso que eu perguntei essa coisa toda metafísica. Agora eu vou partir. Tá, estamos terminando a entrevista, eu vou falar um lado mais pessoal, né? Só quero agradecer porque tu citou todo mundo que chegou aqui. Eu acho que isso é muito importante quem assistiu e que está assistindo até agora. E aí, enfim, eu sempre tive um contato muito próximo com eles, né? De uma forma do sonho lúcido, né? Mas da mesma forma, sempre fui um cético dentro das limitações, no sentido, ok, é um sonho lúcido, né?
Até que eu tive uma experiência muito absurda certo dia, morando aqui em Joaçaba, Santa Catarina. Sim. Não era só apenas... Eu estava dormindo, obviamente. Aí eu tive um sonho muito lúcido, do qual eu nunca mais tive, do qual eu estava deitado na minha cama, e aí a nave estaria em cima, né, do meu prédio, se comunicando comigo. Não sei de que forma, mas muito assim, muito absurdamente lúcido. E a única coisa que eles se comunicaram foi assim: Zé, estamos aqui. Não, Zé, não me chamaram de Zé, provavelmente, né? Mas falaram: nós estamos aqui, não se preocupe que tá tudo bem, né? E aí, beleza. Vazou e eu continuei dormindo, mas eu acordei tipo uma hora depois, assim, um pouco desnorteado e tal. Eu disse, mais um sonho, né? Mas tinha sido muito pesado, assim, muito pesado. Eu acordei com dor de barriga, aquela coisa toda. Aí eu trabalhava numa rádio pela manhã. E a primeira coisa que eu fazia chegar na rádio era abrir as notícias. A primeira notícia era crop circles, ou agroglifos aqui em Poaçu, sendo... A primeira não, mas depois das 8 foi notificada. E uma criatura que tinha sido vista, teoricamente, aqui na cidade. Nossa, Cara, aquilo me deixou enlouquecido. Eu conto para todo mundo essa história, acho o máximo, assim. Mas é que realmente, eu acho que as notícias, elas vão ao encontro daquilo que eu falei, mas a experiência que eu tive no sonho lúcido foi uma das maiores experiências da minha vida em relação à metafísica, né? cara, que Não, interessante. E foi não logo, esqueço. logo no dia aconteceu isso aí dos agroglifos. Mesmo dia, mesmo dia. Eu já tinha sonhos assim, né? Aí por isso exatamente eu pesquisava, né? E aí a coisa que mais marcava nos sonhos era o som das naves, aquela coisa toda, era um som muito, muito peculiar. E aí eu pesquisava nas comunidades e geralmente as pessoas falavam do som, que o som era muito peculiar, aquela coisa toda. Mas ok, né? Também não pirava muito nisso, né? Mas aquele dia, realmente parece que eles vieram e disseram assim, ó, estamos aqui. Agora, não entendi o porquê, não fique com medo, né? Não se assuste, mas realmente aconteceu isso. E foi uma coisa muito maluca que eu levo pra vida e adoro contar, porque eu acho uma história maravilhosa, assim. Não, é interessante. Tem um episódio lá do De Carona com os OVNIs sobre os agroglifos. A gente gravou em Poaçu e, assim, conversando com as pessoas lá. Porque, assim, o fenômeno ele é muito polêmico, o crop circle, os agroglifos, porque existem hoje muitos artistas aí que fazem os círculos, né, os famosos circle makers, e eles fazem muito bem feito, só que tem algumas características de alguns crops e agroglifos que, tipo assim, não teriam dimensão e tempo de esses crops, crop makers, né, eles fazerem no tempo que foi, por exemplo, a dimensão de tamanho levaria muito tempo para fazer. Então, tem alguns casos que são realmente assim, inusitados. E esse da época interessante foi que o senhor Valdemar Visoli, que era propriedade de uma dessas terras aí, né, em Poaçu, ele falou que logo pela manhã ele saiu e você, por exemplo, a casa dele é aqui assim, você tem da casa dele você vê o fundo, né, aquela plantação de trigo, né? E beleza, aí ele falou que ele saiu, disse que demorou 40 minutos a uma hora, se eu não me engano. Aí ele voltou, a hora que ele voltou, ele olhou assim, né, no horizonte e viu o milharal que já estava com formato, né? Ele achou muito estranho. E aí ele comenta que noites anteriores aquele acontecimento, ele havia visto junto a ele a esposa e alguns vizinhos ali de chácaras tinham visto bolas, né, de luzes sobrevoando a região ali. E assim, eu achei ele muito assim, com o relato fidedigno, e aí o que o chama atenção foi depois a análise que foi feita pelo perito da Polícia Civil, que é um grande ufólogo também, pesquisador, o Tony Najar, que ele junto com outros, né, o Cláudio, também pesquisador lá do Rio Grande do Sul, que veio e eles avaliaram que
a vida microbiótica das sementes que estavam ali dentro, né, dos agroglifos, elas ficaram esterilizadas. E diz que, através de um aparelho, foi constatado que existia uma pulsação eletromagnética que vinha como se estivesse ao meio palmo do solo, né? E que é uma alta voltagem que estava ali, eles detectaram isso também, acharam estranho. E também uma outra questão é que diz que eles estavam na época com celulares, né? Eram 4 celulares, e os 4 não tinha sinal, que era da TIM, eu não me lembro se não pegava a TIM lá, e aí de repente eles colocam os celulares dentro do agroglifo da onde tinha sido, né, ocasionado, aí diz que deu assim como se tivesse a bateria, o sinal, né, de conexão deu full, né, cheio ali, e aí começou a chegar um monte de mensagem, aquelas mensagens, né, eles acharam isso muito estranho, aconteceu um tempo lá. Então, se tratando de grandes peritos, aí, grandes pesquisadores, você vê que alguma coisa de muito estranho, né, ocasionou aí, né? Mas você tendo esse sonho aí, essa premonição, né, José? Interessante. Pô. É, muito interessante, adoro essa história. Eu acho que. E eu, claro, eu levo de uma forma séria, porque, cara, isso me atingiu, isso contaminou meus afetos, né? Eu também. Ok, acho que isso faz parte de mim hoje, mesmo que isso não seja algo, enfim, mais profundo. Isso modificou, de certa maneira, minha maneira de ver certas coisas. E muito ótima a tua explicação também. Marco, locais confiáveis para a gente estudar e aprender. Nesse caso, queria que tu falasse de novo teus sites e os teus trabalhos, por favor. Puxa, Para quem quiser, ouvindo aí, querer pesquisar. te agradeço a deixar os meus contatos, né, que pode ser pelo site ufuturismo.com.br, o canal também, canal no YouTube, o Marco Leal, meu Instagram, né, o Leal Marco Aurélio, o Facebook a gente está lá também, e também, assim, indicar os sites aí assim, de nível, né, de alto nível de informações, que temos aí o próprio Ufologia Integral, né, onde eles assim, o nível de informação que eles divulgam, né, de alta qualidade. Temos também a revista UFO, o site da UFO, os amigos do portal Fenomenon.com.br, que é do Jackson Camargo, o CIPEX, também um site incrível, assim, se encontra casos ufológicos ali, de muita credibilidade, né, pesquisadores. O INFA, também, que é um canal antigo, para quem quiser conhecer mais sobre ufologia mais antiga, da época, né, Caldeiro Corvo, ufologia clássica, o www.infa.com.br ou o próprio canal do INFA. E o MMUFO também, que é o pessoal aí tá com um trabalho bem legal, né? Podcast tem o Hangar 18, já estou falando todos os amigos, porque realmente são, pô, sou fã de todo o trabalho de todo mundo. Também pode falar agora, obviamente, e depois me mandar uma mensagem com todas essas referências que eu coloco na descrição também da entrevista, tá? Sim, hoje, show de bola. Ufologia das Ideias, o Hangar 18 podcast. E lá no nosso site a gente tem a indicação também, o grupo Patovni também, que é o grupo né, de estudos de Pato Branco, né, precedido pelo grande ufólogo, pesquisador, o Flori Tasca. Para quem é da região também de Curitiba, da região ali do Paraná, né, quiser, eles fazem encontros, eventos também. Então, a gente tem também todo esse pessoal, os endereços, né, das mídias sociais dos parceiros aí no www.ufuturismo.com.br. Lá você pode encontrar o link de todos eles também, né? Então, Marco, e cultura pop, virou cultura pop já também. Filmes que sejam bons e que sejam, não fiéis, mas que não sejam horrorosos em relação, e não sejam enganosos em relação a isso. Ou séries, ou livros também, se você quiser citar um ou dois aí, por favor. Pô, que legal, show de bola. Então, tem alguns filmes clássicos aí que eu indico da ufologia para quem não assistiu, que é de abdução, né? O Intruders é um filme antigo, mas eu indico, vocês acho que encontram hoje no YouTube.
Intruders é um filme excelente. Também tinha pensado no próprio caso Roswell, que tem um filme que é muito interessante, bem legal. O Área Q, que é um filme também baseado na história aqui em Quixadá, Quixeramobim, sobre o caso do seu Luiz Barroso, que infelizmente foi um caso trágico da ufologia brasileira, onde tem um pouco de ficção, mas mostra ali um pouco, né, do fenômeno que ocorre ali na questão de Quixadá, nessa região, né, o Área Q, o De Carona com os OVNIs, que eu não posso deixar para quem não conhece, de falar, vocês encontram no YouTube. As séries próprias do Arquivo X também eu acho muito interessante, né, algumas vocês hoje na plataforma aí, acho que da Amazon, do Netflix, encontra aí, nossa, tem várias temporadas desde o início, estava inclusive assistindo esse tempo atrás a primeira temporada do Arquivo X, um documentário dos últimos tempos, que para as pessoas, se puderem assistir, um incrível documentário, que é o The Phenomenon, que foi produzido pelo documentarista James Fox, que foi lançado dia 6 de outubro do ano passado, né, e ela está pelas plataformas da Amazon, só que eu acho que não chegou na Amazon Prime do Brasil ainda. Mas se vocês procurarem lá na Amazon americana, vocês encontram o The Phenomenon, que é incrível, assim, é demais esse documentário da atualidade. O Gustavo falou sobre o Fogo no Céu, do Travis Watson. Isso, Fogo no Céu, também baseado na história do Travis, que foi um carro, assim, o filme ele não narra assim fielmente o que realmente teria acontecido com o Travis, mas é um bom filme, né, de ufologia também. E tem o próprio documentário do Travis Walton, no Amazon Prime, que vocês encontram também sobre a verdadeira história do documentário do Travis Walton. Então, eu também aconselho, está fácil, né, na Amazon Prime, esse documentário, né, do Travis. Marco, muito obrigado. É um prazer assim, enorme falar com quem ama o que faz. É muito perceptível isso, e em todos também que participaram aqui. Então, para mim foi um papo maravilhoso. Tô louco para falar contigo de novo sobre outras coisas. E eu queria encerrar essa entrevista dizendo para você assim: esse é um espaço livre, é um espaço democrático, é um espaço que é um espaço do meu Instagram, quer dizer, não tem ninguém dizendo que você tem que falar aqui, e para você encerrar falando exatamente o que você quiser. Pô, te agradeço muito, José, agradeço a oportunidade, né, esse espaço para fazer uma excelente entrevista, você é uma pessoa muito bacana também, e estamos juntos quando, né, a gente voltar para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto aí. Agradecer a todos que ficaram até agora, os grandes amigos aí também, amantes da ufologia, estudiosos, né? Um grande abraço a todos vocês. E logo em breve estaremos juntos, e você também vai estar em um dos eventos aí, José. E logo em breve, ano que vem, aí, né? Deus quiser. E agradecer só muito a vocês. Obrigado. Marco, obrigado. Boa noite, tá? Obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Até mais. Até mais. Obrigadão. Valeu, gente.